porque o estudo hoje, nós vamos hoje falar sobre espiritismo. Espiritismo. Vocês sabem que quando fala sobre espiritismo, a coisa é feia. É treva. Meu Deus, que isso? Hoje o assunto é espiritismo. Cuidado. Coisa tá feia hoje, ó. Fica legal assim? Bruxa de Blair. Meu Deus do céu. Vamos dar a luz. Olha. Fala da luz, aí a Leandra já dá a luz ali, pelo amor de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho segundo João, capítulo 8. Evangelho segundo João, capítulo 8. Tem certeza que se eu der aula, vocês vão dormir essa noite? Vão dormir? Luciano, você vai meditar aí até meia-noite? João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ler juntos? Toda a igreja junto? João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos e agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade de ministrar esta aula. Venha abençoar para que seja feita em tempo hábil, Senhor, e que os irmãos possam sair daqui edificados, aprendendo um pouco mais sobre este assunto, que também é importante. Em nome de Jesus Cristo, amém. Os irmãos podem se assentar. Então, hoje falaremos sobre espiritismo. É o nosso assunto da aula de hoje. E eu quero começar citando o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho o livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma reinterpretação do Evangelho, né? Allan Kardec, né, ele dizia que foi chamado para fundar uma nova religião. Um profeta, ele era um profeta chamado para fundar uma nova religião. Repare que toda mentira, toda seita tem o seu profeta, tem a sua revelação, tem a sua alegação de poder, tem o seu misticismo, toda religião, e são religiões de obras, sempre religião que envolve basicamente obras. Mas eu quero citar aqui o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Sabe por quê? Porque todos nós, né, temos o hábito muito ruim de não ler as coisas, né? A gente pega as coisas e não lê. E eu creio que os espíritas também não têm o hábito de ler. Então, eu estou aqui com um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Na página 27, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, está escrito o seguinte, aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Preste atenção no que eu vou ler. Os demônios enchem o espaço que separa o céu da terra. Até aí é uma realidade mesmo, né? São os principados e potestades do ar. Só que olha o que eles dizem, são o laço que une
o grande todo consigo mesmo. A divindade não entra jamais em comunicação direta com o homem. É por intermédio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com ele, seja durante a vigília, seja durante o sono. O que você entendeu disso? Vamos lá, gente. Me dê o feedback. Que os demônios são os mediadores, tá? Entre os deuses, no caso para eles, né, deuses, e os homens. Então, eles admitem aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles estão afirmando que os demônios são os guias, são os espíritos que se comunicam com os homens. Então, quando o cidadão vai em um terreiro, em uma tenda, em um centro espírita, e pensa que está falando com um preto velho, com um índio, com um caboclo, seja o que for, ele está falando com o que, segundo a própria doutrina espírita, eles estão falando com um demônio. Mas como em todas as seitas, o lado tenebroso, eles não falam para o público, obviamente. Eu já estive em terreiro por 2 vezes. Calma, não joguem pedra em mim. Certa vez eu fui fazer uma visita a uma jovem que estava louca e se queimava com cigarro. Ela pegava cigarro, acendia e se queimava. E eu fui até a casa dessa jovem para orar por ela. Perguntei à mãe dela o que estava acontecendo. Ela falou, olha, ela vê vultos, espíritos vestidos de preto e entram na casa. E eu falei, olha, desde quando ela vê isso? Ah, desde que a dona do terreiro fez macumba para ela. E eu falei, onde é o terreiro? E ela me disse, olha, no final da rua. Ficava uns 150 metros da casa onde eu fui fazer a visita. 150 metros, mais ou menos. O terreiro existe até hoje, é ali no Jardim Aeroporto. Não vou falar o nome da dona do terreiro, porque está sendo gravado. E aí eu falei, beleza, eu fui até o terreiro. Falei, então eu vou lá. E fui. Ao chegar na porta do terreiro, a dona do terreiro estava me esperando. Repare, eu estava numa casa a 150 metros de distância. E a moça, a mãe da moça que estava doida, falou que a mulher dona do terreiro fez macumba para ela. Eu fui no terreiro, a mulher estava na porta. Antes que eu abrisse a boca, ela virou para mim e disse, eu estava esperando por vocês, podem entrar. Os demônios saíram daquela moça e foram lá avisar a dona do terreiro. E eu entrei. Estava eu e um irmão chamado Júlio, estava comigo e entramos. Cheguei lá, resumindo a história, por que eu estou falando isso? A mulher falou, olha, eu não imagino, eu não fiz macumba nenhuma, eu converso com um índio, ele é bom, ele é um índio. E nós viramos para ela e falamos, não, isso é um demônio. Ela falou, não, é um índio. Eu falei, é um demônio, é um índio. Então nós vamos orar. Não, não ora não. E quando nós oramos, aquela mulher caiu completamente endemoniada. Mudou a sua voz, ficou com voz grossa. E ali seguiu-se a história, que eu não vou me estender aqui. Mas eram demônios. Eram demônios. No segundo terreiro que nós entramos, estávamos evangelizando na rua, e um dos meninos que estava evangelizando, distribuindo folhetos,
distribuiu na porta de um terreiro. Coincidentemente, era uma casa, mas era um terreiro. E veio um homem e falou, olha, eu só vou na igreja se você vier na sessão. Ele falou, eu venho. Ali, então venha que você vai deixar sua Bíblia aos pés de Xangô. Aí o irmãozinho, muito simples, falou para ele, olha, e você vai se ajoelhar aos pés de Jesus. Então, está combinado. Apertaram as mãos, o irmão foi lá em casa, olha, tem um programa para a gente aí, quarta-feira, meia-noite. Falei, nossa, que legal, o que é? Não, é no terreiro. Eu falei, puxa vida, ele me põe no fogo. Aí fomos no terreiro. E chegamos naquele terreiro, conversando com a mãe de santo, né? Estava ela e a vice dela, que era a segunda do terreiro, a filha de santo, e conversávamos com ela ali. E anunciamos o evangelho, só que escutávamos o barulho dos tambores, o cheiro do incenso, e de repente vinham pessoas de branco com um charuto na mão, cochichavam com ela, voltava, o tambor parava, voltava, o tambor parava, e aí nós viramos para ela e falamos, eu sei o que está acontecendo. Ela falou, não está tendo sessão. Sim, porque os demônios não estão baixando. E a dona do terreiro falou, é verdade, porque vocês estão aqui. E ela, por favor, vai embora. Eu falei, não, antes nós vamos orar. Não, vai embora, antes nós vamos orar. E aí a história segue. Mas eram demônios. Então, é o que está escrito aqui. Ainda na introdução, na página 27, diz, substitui a palavra demônio pela palavra espírito e tereis a doutrina espírita. Aí, ó. Irmãos, está na lata. Quem acha, se porventura você vem à igreja e ainda acha que catolicismo, adventismo, mormon, isso tudo é legalzinho, é bonzinho, espírita. Irmão, você não conhece o evangelho ainda. Todas as vertentes do espiritismo estão lidando com manifestações demoníacas. E Satanás não está brincando. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a origem do espiritismo. Espero que Deus me dê graça para transmitir um pouquinho, resumidamente, óbvio, sobre isso. Mas antes, alguns dados interessantes. Por que é importante a gente estudar isso? Primeiro, o Brasil é o líder mundial do espiritismo. O Brasil só tem título que não presta, né? O Brasil é o líder mundial do espiritismo e tem seu foco principal, você pensou Bahia, você pensou Nordeste, não, Rio de Janeiro. Segundo estatísticas, 70% dos católicos brasileiros são frequentadores de centro espíritas. 70% dos católicos são frequentadores de tendas, de terreiros, ou já procurou uma cartomante, ou já jogou um búzio, ou já consultou o horóscopo, o zodíaco. A maioria faz isso. E hoje, até crentes, né? Gostam de um zodíaco, de um horóscopo, de jogo de sorte. É isso. 70%. Quem já não levou a criancinha para benzer? Você não conhece nenhum católico que levou a criancinha na benzedeira, porque estava doente, foi na benzedeira. O cara é católico, foi lá na benzedeira. A benzedeira é uma macumbeira, é uma feiticeira, que profere palavras repetidas para invocar a bênção, a cura sobre aquela pessoa, através de repetições de fórmulas. Então, eles vão na benzedeira. E existem várias vertentes do espiritismo. Por exemplo, quando você vai na rua e a cigana diz que vai ler a sua mão, aquilo ali é uma vertente de espiritismo chamada quiromancia. Quiromancia, leitura
do futuro através das mãos. Aconteceu um fato também, eu acho que eu fico atraindo as coisas, não é possível, irmão. E eu acho que eu devo estar ficando velho, que estou cheio de história para contar. E é bom contar enquanto eu estou lúcido, senão o pessoal não vai acreditar um dia. Eu estava na praia, irmão. Na praia. Não vou dizer como. Estava lá. Estava lá, de boa. Tomando minha água de coco. Sentadinho. Eu e minha esposa. E aí, eu levo a Bíblia para a praia. E era uma Bíblia de letras gigantes. E eu gosto de ler a Bíblia na praia. E eu estava lendo a Bíblia. Acabei de ler, coloquei embaixo da minha toalha de praia. Fiquei ali brisando. E eis que veio uma cigana. E a cigana se aproximou de mim, da minha esposa, e falou assim: olha, posso ler a sua mão e dizer o seu futuro? Aí eu disse para ela: antes eu posso dizer o seu futuro? Aí ela: como você sabe o meu futuro? Aí eu puxei aquela Bíblia debaixo da toalha, o teu futuro está aqui, ó, você tem que se arrepender, senão você vai para o inferno. Falei assim mesmo. Sabe o que aconteceu? Uma cena inusitada, em plena praia de Cabo Frio, a praia cheia, minha esposa está aqui, ela estava junto comigo. A mulher começou a gritar: ah, sai daqui, sai, aqui não é teu lugar, some. Quem ficar vendo no vídeo vai achar engraçado isso, cara. Sai! Ela berrava: aqui não é teu lugar, seu crente! Ai, sai daqui! Espiritismo, catolicismo, ou quiromancia, tá? O catolicismo, eles frequentam às vezes, vão procurar mãe de santo, vão procurar terreiro, benzedeira. Outro dado: o Brasil particularmente detém o triste recorde de ser o maior reduto espírita do mundo. Irmãos, isso é sério. É o maior país espírita do mundo. Não é da América Latina, do mundo. E nós vimos o que está por trás do espiritismo e da sua doutrina. O Brasil é o maior país espírita do mundo. Ele abriga a maior população de seguidores do espiritismo kardecista, somando cerca de 3,8 a 4,3 milhões de adeptos e ultrapassando 30 milhões de simpatizantes. Quem não é espírita, 4,3 milhões, é simpatizante. O cara diz assim: eu sou católico, mas não tem nada contra os espíritas, eles são muito bons. Eu já vi evangélico falar assim: não, mas os espíritas é bacaninha, eles fazem muitas obras, são bonzinhos. O espiritismo cresceu significativamente nos últimos anos, fortemente impulsionado pelas obras de médiuns como Chico Xavier e Divaldo Franco. São os dois principais médiuns no Brasil, os mais conhecidos, que já faleceram agora. Até houve uma queda um pouco no espiritismo por causa da morte desses ícones, especialmente o Divaldo, que foi o substituto de Chico Xavier e morreu em 2025. A concentração, o estado do Rio de Janeiro, possui a maior proporção de espíritas do país, seguido por grandes centros urbanos: São Paulo, Minas Gerais e Goiás. O município de Palmelo, em Goiás, é conhecido por ser a única cidade do mundo fundada especificamente ao redor de um centro espírita. É uma cidade onde muitas pessoas fazem peregrinação por causa do espiritismo. Só no Brasil mesmo que tem ET de Varginha, chupa-cabra. É Brasil. Brasil.
Agora, IBGE, ó, de acordo com os dados de censo demográfico do IBGE, o Brasil possui 3,2 milhões de espíritas autodeclarados, tá? Porque tem um pessoal que não declara, tem vergonha. Esse contingente representa 1,8% da população brasileira, concentrando-se majoritariamente na região sudeste e possuindo a maior taxa de escolaridade de ensino superior do país. Olha, vou repetir, tá? Vou repetir, a maior taxa de nível superior está no espiritismo. Universitários. Eu nunca vi uma raça para gostar tanto de espiritismo como médico. Trabalhei 30 anos no hospital. Tinha um monte de médico espírita. Um monte. Zombavam do evangelho, mas iam lá no terreiro, iam lá na mesa branca e acreditavam naquilo. Por causa do sobrenatural, que chamava atenção. O censo 2022 revelou uma queda inédita no quantitativo de espíritas no Brasil. Após décadas de crescimento, em 2010, o espiritismo chegou a ter 3,8 milhões de adeptos no país, representando 2,2%. Agora são 3,2 milhões de pessoas, totalizando 1,8%. Por que teve essa queda? Vamos lá. Primeiro, a morte de Chico Xavier e de Valdo Franco deu uma esfriada. A diminuição de filmes e telenovelas espíritas. Quem lembra a década de 80, 90, né? O que tinha de novela da Globo com espiritismo, com macumba, com tamborzinho, de gente procurando, cartomante, enfim. Quem não lembra disso? Quem lembra? Levanta a mão. Então, era divulgado massivamente. Como agora o enfoque está no liberalismo, né? Nas igrejas evangélicas, né? Mas está no progressismo, pautas, né? De identidade de gênero, tudo que está sendo passado nas novelas, deixou-se um pouco de lado a questão de divulgar o espiritismo, os cultos afrodescendentes, né? Então, deu uma diminuída também por isso, porque o povo se movimenta pelo que os artistas falam, pelo que a TV Globo fala, né, e as outras TVs abertas. Então, deu uma esfriadinha, mas isso seria muito legal se tivesse crescido o número de cristãos no Brasil. Mas não. Esse pessoal, ele migra, sabe para onde? Para o ateísmo e para o secularismo. O número de ateus no Brasil tem crescido nos últimos anos. Uma outra coisa que influencia é o apoio do governo às religiões de matriz africana. Então, o pessoal que ficava escondido no armário, agora fica dizendo, eu sou macumbeiro, eu sou um bandista, eu sou do candomblé. Então, o espiritismo, não é que ele diminuiu, ele se esfacelou um pouco, né? O cara é macumbeiro, o outro é da Umbanda, o outro é da Quimbanda, o outro é do candomblé, né? E aí, isso distribuiu um pouco. Porque antes jogava tudo dentro do espiritismo, é o espiritismo, e pensava só no kardecismo, tá? Então, é outra coisa. E o fato da assistência social, o assistencialismo socialista. Os países comunistas, socialistas, gostam de viver à base de assistencialismo. E o espiritismo vive à base de caridade. Como o governo está pegando essa fatia com Bolsa Família, Bolsa Presídio, Bolsa Gás, Bolsa isso, Bolsa aquilo, aí o que acontece? Não sobra espaço para a caridade espírita realçar tanto, né? Com a sua célebre frase, né? A caridade salva, né? Caridade. E caridade para eles não é amor, tá? É fazer caridade, é doações, dar esmolas e essas coisas. Bom, o início. Quando começa o espiritismo? Como toda mazela do ser humano, começa onde? Olha o quadrinho lá? Na queda. O ser humano é feito para glorificar a Deus.
para espalhar a imagem de Deus, espelhar a imagem de Deus. O ser humano, ele é criado à imagem do seu Criador. E ele, o ser humano, ele é criado sem pecado. Porém, após a queda, a imagem de Deus no homem não foi retirada, tá? Tem pessoa que pensa que o homem perdeu a imagem de Deus. Nós não viramos bicho, não viramos animal, não viramos robôs, continuamos com a imagem de Deus. Capacidade de raciocinar, certo? Temos atributos que nos foram dados, que nos distinguem das bestas e do restante da criação. Porém, a imagem de Deus foi distorcida. E como o homem foi criado para glorificar a Deus e para adorar, gozar da presença dele, o ser humano começa a buscar ídolos e criar ídolos. E desde a queda, que o ser humano ele tem uma forma de cultuar distorcida, distante de Deus. Deus mostra a sua forma de cultuar ao homem. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. A semente prometida que viria, o Salvador, Cristo Jesus, o Deus homem, viria ao mundo para salvar o homem. Mas Satanás, ele procura, distorcer tudo relacionado ao contato entre o homem e Deus, ao caminho do homem chegar a Deus. A forma de cultuar. Então, Satanás, ele promove a mentira no meio do ser humano. Podemos, de uma forma, assim, simples, para você entender, entre aspas, a primeira sessão espírita foi no Éden. Só para você entender como funciona o espiritismo. Ali a serpente, ela é o médium. O que é um médium, então, no espiritismo? É aquele que transmite a mensagem da entidade, dos demônios. Então, os demônios são elos de ligação no espiritismo. E o médium é aquele que o demônio usa para transmitir a sua mensagem. Tá? Então, através de psicografia, através de possessão. Então, ali no Éden, a serpente, não jogue pedra em mim, tá? Entre aspas, ela faz o papel de médium. Ou seja, não havia quem Satanás possuir. Então ele possui quem? A serpente. Tá bom? E Satanás então seria o espírito guia. É o espírito, que é o demônio, que se usa do médium para falar com alguém. Com quem? Com Eva, que vai ser a assistente ali. É basicamente isso que acontece em uma sessão espírita. Há um médium, há um assistente e há um demônio. O demônio usa o médium para se comunicar com alguém, que seria aquele assistente. Entendeu? A corrente ali, Satanás é o guia ali, que eles chamam de guia, o espírito, A serpente é o médium, tá? E a Eva é o assistente. Lógico, não foi uma sessão espírita ali, tá, irmãos? Por favor, hein? Vai sair daqui dando um cortezinho aí, e dizendo que eu falei que aqui era isso, tá? Mas é para você entender o esquema. É uma forma didática de eu ensinar como funciona o negócio lá. Bom, a prática do espiritismo, em diversas formas, desde a queda, se espalha. Então, começa aqui em Gênesis 10, 8 a 10, encontramos o relato do início da antiga Babilônia. Lembra da Babilônia, quando ela começa, lá em Gênesis 10, 8 a 10? Versículo 8, Cux gerou a Nirode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Então, já em Gênesis 10, nós vemos o início da Babilônia e de toda forma de culto errado, de idolatria e de espiritismo também. Então, tudo isso está, o embrião está ali na Babilônia.
Porque a Babilônia, ali nos seus cultos, já começou as práticas ocultistas. Eles consultavam o zodíaco. Vocês sabem o que são os zodíacos? O que são os zodíacos? Aí, ó, pessoal do Cici, são as constelações. Tá? As constelações que você olha para o céu estão mais próximas do nosso planeta. São 12 constelações. Tá? E eles põem o nome de acordo com a imaginação das figuras que eles veem naquelas constelações, que são os signos do zodíaco. Até aí, tudo bem, tem as estrelas ali. O problema é que eles associam os astros ao futuro. Entenderam isso? Eles leem o futuro olhando para o zodíaco. E a Babilônia já fazia isso. Então, a questão do espiritismo, não só da idolatria lá na Babilônia, mas também de práticas ocultistas e espíritas, nós já vemos lá na Babilônia com o culto aos astros. E a adivinhação através de astros e outros tipos de práticas ocultistas que haviam na antiga Babilônia. A Torre de Babel, por exemplo, seria o símbolo do poder de Nimrod e afronta contra Deus. Deveria funcionar como uma espécie de império, a sede, mas também o portal para o céu. Tá? Então, a torre era como um portal para o céu. A ligação entre os deuses, tá? E os seres humanos que iam lá para se comunicar, tá bom? Portal do céu, a porta Babel, a Torre de Babel. Como é que a gente sabe disso? Através dos achados arqueológicos e as pinturas do zodíaco que tinha nos zigurates naquela região. Vários zigurates foram achados naquela região da antiga Babilônia. Tá? E lá em cima daqueles zigurates, que eram torres, que foram desenterrados aí pela arqueologia, lá em cima haviam figuras do zodíaco. E eles subiam ali para buscar informação sobre o futuro. Aí está a imagem de um zigurate bem preservado, que a arqueologia achou, e lá nesses zigurates tinha as imagens do zodíaco. Essa estela aqui, ó, estela não é o nome estela, tá? Não é o nome estela em Esther. É estela aqui, é uma pedra com descrição. Ali você vê um zigurate. É um desenho, um esquema do zigurate. Eles subindo até o topo, e ali o rei estava adorando os astros, especialmente a lua. Naquela pedra ali você vê ele adorando a lua. Então, quase 30 zigurates foram descobertos na área da Mesopotâmia. Então, você vê que o ocultismo, a prática do espiritismo já existia desde onde? Desde a antiguidade. Nós podemos ver referências, por exemplo, na antiga Babilônia. Tá? Ok até aqui? Alguma dúvida? Então, egípcios e cananeus também praticavam feitiçaria. Êxodo 8, 7 diz: então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então você vê no livro de Êxodo, na história lá de Moisés, quando o faraó não queria deixar o povo de Israel sair, quando vem as pragas sobre o Egito, você vê que existiam magos ali, que faziam encantamentos. Então, era uma prática que existia onde? No Egito. Na lei, olha o que o Senhor diz em Levítico 19, 31. Não vos voltareis para os necromantes. O que é necromante? Que invocam mortos. Tá? Quem fez isso? Um rei de Israel que fez isso. Saul. Saul invocou os mortos, não foi? Saul invocou os mortos. Tá? Então, era uma prática que era condenada. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não vos procurareis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus.
Levítico 20, 27. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Aqui é uma citação de Levítico 20, 27. E eu estou citando para mostrar que já existia na época da lei. Então, era uma prática cananeia. Por quê que a lei estava falando isso? Para que quando Israel entrasse em Canaã, não se contaminasse com aqueles que buscavam adivinhação, buscavam os mortos. Então, para Israel, isso era abominação, era proibido, era punido com morte, punição de morte. Deuteronômio 18, 9 a 14 diz, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Está vendo? Vários tipos de espiritismo. E aqui é feita uma divisão entre necromante e invocação de mortos. Na primeira citação, tudo está no geral. Aqui, o necromante é aquele que tira partes do cadáver para adivinhar. O que invoca mortos é aquele que chama espírito de morto. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem prognosticadores e adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Amém? É proibido. Você entendeu isso? Amém? É abominação, é proibido. Josué 13, 22. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho. Recentemente tivemos uma pregação aqui sobre Balaão. Ele não era profeta, ele era adivinho. Ele era um adivinho. Quando a gente avança lá no período de transição entre os juízes e reis, 1 Samuel 28, 1, 15. Então disse Saul aos seus servos, apontai-me uma mulher que seja médium. Olha, já existia isso na época dos reis. Início da época dos reis. Permanece a mesma coisa, médium. E olha o que Saul pede, me mostre uma médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos, há uma mulher em Endor que é médium. Eles conheciam, os camaradas conheciam. Onde é que tem uma médium? Eles, olha, lá em Endor tem uma. A feiticeira lá, vai lá, a médium. O que é a médium? Lembra que eu falei lá, um exemplozinho? Tá? É aquele que recebe a mensagem do espírito, que é um demônio, lógico. Recebe a mensagem e transmite. É um médium. Então, é isso que a feiticeira era, uma médium. Versículo 9. Respondeu-lhe a mulher, bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos, porque, pois, me armas cilada a minha vida para me matares. Ou seja, Saul tinha mandado exterminar os médiuns e os adivinhos, e agora volta atrás e procura uma médium para consultar. Olha só que doideira o que faz uma pessoa caída. Bem mais lá na frente, na época de Reis, 2 Reis 17, 17, também queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações, e criam em agouros. E venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. E época de reis. Você está percebendo o que eu estou fazendo? Eu estou traçando uma linha de teologia bíblica, tá? Buscando pincelar o espiritismo. Desde lá de Gênesis, desde a queda, desde a Babilônia, passando pelo período lá dos juízes, dos reis,
Está vendo? Então é uma prática, ó, antiga. 2 Reis 21:6. E queimou seu filho como sacrifício, aqui é Manassés. Adivinhava pelas nuvens. Os caras olhavam a nuvem e adivinhavam. Quem nunca olhou para a nuvem e viu cachorro, viu ovelhinha, viu cara, viu demônio, fica olhando assim para a parede, aí os negócios vai misturando, e se você é medroso, já sai correndo, porque você vê coisa onde não tem, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso aí, Manassés, ó, era agoureiro, ó, agoureiro, e tratava com médiuns e feiticeiros. Olha, o rei Manassés, rei de Judá, ele ia se consultar com feiticeiros, com agoureiros e com médiuns. Já estamos falando do final do período de reis. Israel já tinha caído, agora é Judá. 2 Crônicas 33:6. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria, tratava com necromante, feiticeiro e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Então, olha o que os reis fizeram. Aí vamos lá na época dos profetas, ó. Isaías 8, 19 e 20. Vamos imaginar que esse texto está falando com a gente? Vamos. Ó. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que tireiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Quando falar, vai consultar, eu consulto é a palavra do Senhor. Se não falar conforme a palavra, eu jamais verei a luz. Ah, mas pastor, aqui dentro nenhum macumbeiro vai dizer para a gente ir lá consultar. Mas o Penteca falou, ó, tem um profeta lá, vai lá consultar ele. A irmã fulana, a irmã ciclana, vai lá consultar. A profecia está na tua mão, é a palavra de Deus, consulte a palavra. É que às vezes você não gosta do que a palavra fala a teu respeito, mas é a verdade. Isaías 47:13, já estás cansada com a multidão das tuas consultas. Levantem-se, pois, agora os que disseram aos céus e fitam os astros, o que em cada lua nova te prediz e o que há de vir sobre ti. Olha o estado de Israel. Consultava o horóscopo, zodíaco, a lua, as estrelas. É velho, prática velho. Aí sai do período bíblico, um pouco, para o período intertestamentário. Vamos lá para os oráculos da antiguidade. Aquilo ali é uma sibila, né? É um desenho, né? Daquelas que adivinhavam lá em Roma, na Roma antiga. Eram os oráculos da antiguidade, as sacerdotisas. Os gregos tinham o costume de consultar os oráculos. Na Grécia antiga, oráculos, tanto eram os locais sagrados, quanto as mensagens proféticas emitidas pelos deuses. Então, quando você vê oráculo, até na Bíblia lá, se referindo a pagãos, eram os locais onde ficavam, né, as pessoas que eles consultavam, ou a própria mensagem que eles traziam. Tá? Então, por exemplo, hoje os oráculos seriam as tendas, os terreiros, é o lugar onde você procura esse tipo de consulta. Tá? Então, é mais ou menos isso para você ter uma ideia. Os gregos consultavam essas divindades por meio de sacerdotes ou sacerdotisa, para obter orientação sobre o futuro, tomar decisão política e militar ou resolver dilemas pessoais. Há vamos assim dizer, uma vontade, né, que o homem tem de dominar o futuro, de saber o futuro, de controlar a sua vida. Que tolice!
Tiago diz e nos orienta em sua carta, você deveria dizer, ao invés de falar, amanhã eu vou para tal lugar, vou para tal cidade, vou fazer tal coisa, vou comprar uma propriedade, vou vender, vou fazer, ao invés disso você deveria dizer, se Deus quiser, farei isso ou aquilo, ou irei a tal lugar ou a tal outro lugar, porque o que é a tua vida? Nós dormimos com meu pai andando e acordamos com ele na UTI. Mas o homem, ele quer dominar, só que Deus é soberano. Deus é soberano sobre tudo, especialmente sobre a vida e sobre a morte. Quem já ouviu falar em Pitágoras? Matemática, né? Teorema de Pitágoras, olha, esse Pitágoras, ele era meio pitagórico da cabeça, né? Ele é meio esquisito. Ao mesmo tempo que ele era muito inteligente com a matemática, ele cria na transmigração da alma. Metempsicose, ou seja, a alma passar de um corpo para o outro. Pitágoras. Olha a sabedoria dos caras, né? É tipo alguns filósofos de hoje em dia, né? Sabe muito coisa de filosofia, mas quando dá pitaco em teologia, só fala besteira, pelo amor de Deus. Em outras afirmações, dizia ele serem os astros deuses. Olha, Pitágoras, aquele cara inteligente, tal, tudo, inteligente, ele dizia que os astros eram deuses. Olha a adoração dos astros. Entre os romanos, era comum a prática de consultar os mortos. Romanos, as sibilas, que eram aquelas que ficavam, aquelas vozes estranhas, você não sabia o que estava falando, lendárias sacerdotisas de Apolo, viviam na Sicília e eram médiuns que adivinhavam ou profetizavam o futuro. Está vendo? Espiritismo atravessando toda a história. Tempos bíblicos, antiguidade. Na Idade Média, irmãos, para você ter uma ideia, nós vamos chegar lá na Idade Média, eu não vou dar spoiler não, vamos lá. Na época do Novo Testamento, a magia continuou existindo. Por quê? Tinha na época grega, tinha na época romana, então na época de Jesus, tinham feiticeiros, magos, mágicos. Olha Atos dos Apóstolos 19. Também muitos dos que haviam praticado as artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Olha quantos magos e feiticeiros se converteram e queimaram os seus livros. Quem não lembra da história de Simão o Mágico? Então, existiam. O que eu quero mostrar a vocês, que o Espiritismo é uma prática antiga, tá? Que ela vem de várias formas, necromancia, agouro, invocação de mortos, tirada de vísceras, leitura dos astros. Paulo nos adverte para que não cometamos os mesmos erros que o povo de Israel cometeu no passado, deixando-se contaminar com as práticas pagãs, em 1 Coríntios 10, 1 a 12. Eu não vou ler esse texto, mas ele é similar ao que o profeta Isaías fez, orientando Israel a não fazer aquilo. O livro da lei em Deuteronômio, quando vocês entrarem na terra, não façam isso. E Paulo diz a mesma coisa em 1 Coríntios 10, não façam o que os pagãos fazem. Não sigam o exemplo errado de Israel, que se contaminou com a idolatria e com as práticas pecaminosas dos pagãos. Gálatas 5, 19 e 20 diz que uma das obras da carne é o quê? Feitiçaria. Feitiçaria. Está ali, Gálatas 5, 19 e 20. As obras da carne. Tem ali depois de idolatria, tem feitiçaria. Duas práticas antigas, a idolatria e a feitiçaria. E às vezes elas estão na igreja, tá?
E agora, peguei. Essa veio do alto. Deus me fez lembrar o seguinte, que o Senhor compara a avareza com a idolatria e a rebelião com a feitiçaria. Então, quando há rebelião na igreja, é o mesmo que feiticeiro. Então, é grave. Quando há avareza no meio do povo de Deus, é o mesmo que idolatria. É verdade, a idolatria do dinheiro. Que impede a pessoa de ofertar, de dizimar, de ajudar, de servir, de contribuir de alguma forma. Chegamos na Idade Média, ó. Agora, na Idade Média, irmão, foi uma praga de feiticeiro e bruxa, endemoniado, para tudo quanto é canto. Uma praga de bruxo, de feiticeiro, de endemoniado. A Idade Média foi repleta, a Igreja Católica queimou milhares e milhares e milhares de pessoas nas fogueiras. Porém, queimaram junto aqueles que pregavam o Evangelho, que eram chamados de feiticeiros também. Muitos pré-reformadores foram queimados na fogueira, porque eram chamados de feiticeiros. Então, na Idade Média, você vê a coisa piorando. Até agora, o antigo espiritismo, vocês entenderam, toda a linha do tempo. Uma coisa que eu acho legal no Sicilar é essa coisa de linha do tempo, o pessoal gravar, né? O que é isso? Nada mais do que uma teologia bíblica, né? Agora o negócio ficou feio. Espiritismo moderno. Agora, o espiritismo moderno. Vamos chamar isso de as profundezas de Satanás. E guarde bem esse nome aí, ó. Léon Hippolyte Rivail. Léon Hippolyte Rivail. Pode vir alguma coisa boa da França? Difícil, tá? Léon Hippolyte Rivail. Pseudônimo Allan Kardec. Então, Allan Kardec não é o nome dele. Já ouviram falar num cantor de rock aí, Alice Cooper? Não era o nome dele, Alice Cooper. Ele dizia que era uma reencarnação de uma Alice Cooper que viveu no passado, né? Allan Kardec é isso aí. Esse pseudônimo de Léon Hippolyte Rivail, ele escolheu porque ele acreditava ser a reencarnação desse cara chamado Allan Kardec, que era um profeta, um suposto profeta. Então, Allan Kardec, ele assume essa identidade, que é a reencarnação desse homem, né, que ele diz, né, que é um espírito, e ele diz que era um profeta com a missão de fundar uma nova religião. Grave bem esse nome, porque ele é responsável pela sistematização do espiritismo moderno, Allan Kardec, que é o autor do Evangelho segundo Allan Kardec, também do Livro dos Médiuns e outros livros também de autoria dele, que se sistematizam o espiritismo. Para você ter uma ideia, é como João Calvino para o cristianismo. Conseguiu entender? João Calvino não inventou nenhuma doutrina. João Calvino não criou uma religião, tá? Ele simplesmente sistematizou as doutrinas do cristianismo. E fez isso com maestria nas institutas da religião cristã. Se você nunca leu, leia. Mas, leia com o dicionário do lado. Que o homem era fogo, era muito inteligente. Mas veja bem, a mesma coisa Allan Kardec. Tudo isso aí, ele era um homem muito inteligente, tá? o Léon, e ele pega tudo isso aí que eu vi, e livros, e consultas da antiga Babilônia, de achados, ele vai pegando, vai pesquisando, e ele formula toda a doutrina espírita, ele sistematiza o kardecismo, tá? Mas não teve origem com ele, o espiritismo moderno. Ele sistematiza. Vamos ver um pouquinho dessa história. Outro ícone que você deve gravar é esse senhorzinho aí, simpático, né? Francisco Cândido Xavier.
ou Chico Xavier. Milhares e milhares de brasileiros atravessavam distâncias para ir lá dar um beijo nesse homem, né? E para que ele psicografasse uma mensagem de seus parentes que morreram. Chico Xavier foi o maior médium brasileiro e o responsável pelo crescimento do espiritismo no Brasil. Então, esses dois nomes, né, que é o Allan Kardec, tá, que sistematizou o espiritismo, e Chico Xavier, no Brasil, são os maiores nomes do espiritismo moderno. Tá? Mas vamos ver como começou. Por que os médicos têm fascínio, né, pelo espiritismo? Né? O espiritismo moderno é o desenvolvimento das antigas práticas espíritas. Franz Anton Mesmer, alemão, que é uma mistura de gênio, pesquisador, charlatão e médico, mestre, PhD na história da psicoterapia e medicina. Assombrou a Europa com seus prodígios na prática do espiritismo e hipnotismo. Ele é chamado pai da hipnose. Ele é mestre da hipnose. Tá? Considerava os astros responsáveis pelas doenças e começou as suas experiências em 1774. Então, ele era um médico, uma mistura de médico com charlatão, com gênio, com psiquiatra enfim, tudo isso aí deu no que deu. Então, ele começa a fazer algumas experiências que são levadas a sério pelos títulos que ele tinha. Tá? E essas experiências são em 1774, que vai levar ao espiritismo moderno, até que aparece essas duas meninas que só a cara dela já dá medo, né? Paga a luz aí, pelo amor de Deus, para ver essas endemoniadas aí. Misericórdia, meu Deus do céu. São as irmãs, tá? Margaret e Kate Fox, norte-americanas, obrigado, Diana. E elas são as que impulsionam o espiritismo moderno. Pasmem, são crianças. Em dezembro de 1847, Margaret e Kate Fox, respectivamente com 12 e 10 anos, deram início definitivo ao espiritismo moderno. Como? O suposto espírito de Charles Rosner, assassinado aos 31 anos, supostamente começou a se comunicar com essas irmãs com estalido de dedos e pancadas. Misericórdia. Elas ouviam assim, ó. Aí elas faziam. Aí elas ouviam. Então, elas supostamente estavam se comunicando com o espírito de Charles Rosner. Esse cara morreu, foi assassinado naquela cidade onde elas moravam, e elas ouviram, na casa delas tinha uma adega antiga, e elas ouviam pancadas e estalidos de dedo. No começo elas pensavam que era rato, estava cheio de rato a casa, né? Até que o negócio vai ficando mais feio. Beatriz já regalou o olho. Tem porão na sua casa, Samuel? Cuidado. Porém, quando os lençóis começaram a ser arrancados da cama por mãos invisíveis, as cadeiras e mesas tiradas dos seus lugares, e uma mão fria tocou no rosto de uma das meninas, concluiu-se que o que estava acontecendo eram fenômenos sobrenaturais. A partir daí, as meninas criaram um meio de se comunicar com o autor dos ruídos. Era isso mesmo que eu fiz aqui, ó. Meu Deus, fez um outro barulho que não fui eu, não. Fez um outro barulho aqui, irmãos. E aí começa
Isso se espalhou e ganhou proporções, porque foi encontrado um esqueleto humano, restos, né, pedaços de esqueleto humano, na adega. Aquele demônio lá falou, olha, me mataram aqui, jogaram o meu corpo lá e acharam uns pedaços de esqueleto lá, pronto. Aí esparramou isso nos Estados Unidos. Esparramou. Partindo desse acontecimento, que recebeu ampla cobertura, propagaram sessões espíritas por toda a América do Norte. Na Inglaterra, porém, a consulta aos mortos já era muito popular entre as camadas sociais mais elevadas. Por conseguinte, os médiuns norte-americanos encontraram ali um solo fértil onde a semente do espiritismo cresceu. Na época, outros países europeus foram visitados pelos espíritas norte-americanos. O que acontece? Começa a espalhar isso, aconteceu isso, eles começam a fazer invocação de mortos nos Estados Unidos, como na Inglaterra, eles já faziam isso, por causa dos cultos de bruxaria, dos druidas, dos povos nórdicos. Os espíritas americanos procuram na Inglaterra um terreno mais fértil para divulgar as suas doutrinas. Tá? Enquanto isso acontecia, as irmãs Fox desfizeram as crenças, confessaram as fraudes que elas fizeram, tudo manipulado por elas. Era mentira. Mas aí já esparramou, porque as pessoas acreditaram piamente nos relatos delas, porque estão envolvidas com o sobrenatural. E convenhamos, quando você está morrendo de medo, dá aquele arrepio em você, você imagina tudo, né? Que nem o pastor Luciano, quando está estudando ali, e eu assusto ele de noite, ele já se arrepia todo, já fica nervoso, até que um dia ele pensou que era eu e não era, apagou a luz, e aí ele saiu correndo, disse que sentiu de Deus que acabou o horário do trabalho. Mas chega na França, terra boa, francês, né? Chega na França e a figura mais proeminente do espiritismo é a de Léon Hippolyte Rivail, nascido em Lyon, né? Em 1804, filho de um advogado, tomou o pseudônimo de Allan Kardec por acreditar ser ele a reencarnação de um profeta celta com esse nome. Dizia ter recebido a missão de pregar uma nova religião, o que começou a fazer em 30 de abril de 1856. Ele é um profeta de uma nova religião. Toda religião falsa, toda seita tem um profeta. Tá? E aqui é Allan Kardec, que é, na verdade, mais ou menos que o tal do Leon. Um ano depois, publicou o Livro dos Espíritos, que muito contribuiu na propaganda espírita, dotado de inteligência inigualável sagacidade. Estudou toda a literatura, enfim, disponível na Inglaterra, nos Estados Unidos, e dizia ser guiado por espíritos protetores. Notabilizou-se por introduzir ao espiritismo a ideia da reencarnação. Então, a diferença do espiritismo moderno é que na antiguidade não havia a doutrina da reencarnação. Isso foi inventado por quem? Por Allan Kardec. Em 1861 a 1887, publicou 4 livros. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênesis. Fundou a Revista Espírita, que era um periódico mensal em vários idiomas, e morreu em 1869. No Brasil, o mais famoso foi Chico Xavier. A foto de cima ele está mais novo, a de baixo ele já está mais velhinho. Lançou mais de 450 livros e vendeu mais de 50 milhões de exemplares. Então, esse é um panorama da história do Espiritismo. Eu vou só citar agora algumas subdivisões e na próxima aula eu vou aprofundar na doutrina espírita, tá? Bom, as práticas espíritas eram chamadas antigamente, nas páginas das escrituras sagradas, de necromancia, magia e feitiçaria.
Os praticantes eram chamados de magos, pitonistas, adivinhos, bruxa, feiticeira, dentre outros. Os terreiros, centro e tendas eram chamados de oráculos, cavernas e antros. Hoje, dependendo do ramo pertencente, os nomes são diversos. Desde o voodoo até o autoespiritismo, a essência é a mesma. Então, vamos lá. Podemos dividir o espiritismo em espiritismo comum, nós vamos ver cada um deles depois, o baixo espiritismo, o espiritismo científico e o espiritismo kardecista. A galera rica gosta muito do espiritismo científico. Cristais, pedras, gnomos, pirâmides, sais, esoterismo, está ali no espiritismo científico, tá? Que não é o kardecismo, não é o baixo espiritismo, nem o espiritismo comum. Então, o que é o espiritismo comum? Temos a quiromancia. O que é a quiromancia? A adivinhação através das mãos. Leitura das linhas das mãos. Cartomancia, o que é isso? Adivinhar o futuro através das cartas. Jogar o búzio, pegar as cartas e adivinhar. Grafologia. Isso aí pego um pouco a psicologia pegou um pouco disso aí. É ler o pensamento, a personalidade da pessoa através das letras, da escrita. As pessoas escrevem e a pessoa, através da escrita, adivinha como é a pessoa, o que ela quer, baseado nas letras, se está normal, se não está. A psicologia faz um pouco disso também, já viu? Testes que você vai lá fazer, que eles mandam escrever, mandam desenhar, para tentar adivinhar, tudo furado. A hidromancia, adivinhar através da água. Olha quanta coisa. A astrologia, através dos signos do zodíaco. Vamos ver o que vai acontecer com quem é de Gêmeos. O que vai acontecer com quem é de Capricórnio? Vamos ver lá. Signo. O baixo espiritismo, o que é? O espiritismo pagão. É aquele que não tem disfarce. Vamos lá. É o voodoo, que é de origem animista. Lá onde eu fui, na África Ocidental, em Guiné-Bissau, tinha muito animista, que adoram espíritos da natureza. E aí a prática de voodoo lá é grande. O que é o voodoo? Pega um bonequinho, faz um bonequinho lá do Heitor, aí belisca o braço do bonequinho, o Heitor, ai, meu braço! É porque beliscou o bonequinho. É mais forte no Haiti. A Umbanda, que é um culto afro-brasileiro. Não confundir Umbanda com Quimbanda e com Candomblé. E com banda, a banda de música. Umbanda é uma banda. Umbanda, que é um culto afro-brasileiro, eles invocam o quê? Escravos mortos, que são os famosos preto velhos, e índios mortos. Quando você vê um terreiro assim, terreiro, flecha verde, é um terreiro de Umbanda, é um índio. Terreiro é Tupinambá, tem um aqui, né, Tupinambá, é de índio, é Umbanda. Terreiro preto velho, chiquinho, não sei das quantas, é Umbanda. Então, vê, o que eles fazem, os perseguidos, né? Os negros escravos mortos, que são invocados, e os índios que foram perseguidos mortos, que são invocados. Que são o que a gente aprendeu? Demônios.
demônios. Então, a Umbanda, vamos assim dizer, ela é um pouco mais light do que o Candomblé, tá? Porque lá eles estão supostamente lidando com gente boa, né? O preto velho, ô, Mingifim, vem aqui, tá de encher. O que é o coxê, meu filho? Ô, lá com aquele charutinho. É o preto velho, o escravo, né? Ô, você está chofendo, né, meu filho? Ou então o índio, ou vai lá fazer a... Tá? Aí vem o Candomblé, que é a religião dos negros iorubá na Bahia. É mais forte na Bahia, descendência iorubá. Qual a diferença do Candomblé? O Candomblé não é o preto velho que morreu, nem um índio. São entidades, deuses, que são invocados ali. E que baixam na sessão do terreiro. É o Exu, é o fulano de tal, a ciclana, enfim, aquelas entidades todas que são aqueles deuses, que não são preto velhos e não são índios. São aqueles demônios que aparecem ali, são aqueles deuses. Então, a pessoa vai numa sessão e ali baixa um daqueles entidades ali. Tá? Então, a coisa é um pouco mais pesada, é um pouco mais clara, vocês estão entendendo? É um pouco mais nítido. Tá? Então, são do Candomblé. A Quimbanda, ela é parecida com a Umbanda e com a Macumba, mas ela é apenas rituais da Macumba que são feitos lá. Então, quando você vai num terreiro de Quimbanda, é só para fazer rituais, tá? Para as pessoas imolarem algum animal, colocar lá na encruzilhada, tal, fazer aquele ritual da Macumba. Tá? E a Macumba é o sincretismo religioso afro-brasileiro, derivado do Candomblé, com elementos das religiões africanas, indígenas e católicas. Ou seja, a Macumba é uma mistura. Macumba, Iada é uma misturaiada. Só no Brasil mesmo, né? Tem coisa católica, tem coisa da Quimbanda, tem coisa do Candomblé, tem tudo. Então, quando você vai num terreiro de Macumba, você vê imagem de Jesus, né? Mas Jesus não, né? Que eles fazem lá, aquele coração de Jesus, coração de Maria, São Expedito, São Benedito, São Jorge, ali no meio está a pombagira junto, a imagem do não sei das quantas, é uma bagunça, é um sincretismo. Macumba é assim. Entenderam a diferença? Mas tudo faz parte do quê? Do baixo espiritismo, porque é algo mais sem disfarce. Não está falando que está falando com morto, parente morto, não. É isso aí, é o que é. Agora, o espiritismo científico, que é chamado de espiritismo ortodoxo, profissional, ou, como os ricos e artistas de televisão gostam de falar, espiritualista. Você pergunta lá ao médico, doutor, cheio de PhD, vai falar, qual a sua religião? Eu sou espiritualista. Ele não gosta de falar que é espírita, ele fala, eu sou espiritualista. Aí pergunta ao artista de televisão, você é o quê? O artista da TV, eu sou espiritualista. É o espiritismo científico, que tem as sociedades, quem nunca recebeu uma ligação da LBV? Aqui é da LBV, Legião da Boa Vontade, você quer contribuir com a nossa sociedade para fazer o bem? LBV é espírita, fundada pelo já falecido Alziro Zarur. Então, o espiritismo científico, ele vem em formas de sociedades, de até ONGs, né, para ajudar, né, caridade. Né. Tem o ecletismo, que é um sistema filosófico daqueles que aderem o que quer. Então, por exemplo, o que é o ecletismo no espiritismo científico? Eu gosto disso aqui do espiritismo, só disso. Eu não sou espírita, mas eu gosto disso. Eu gosto de ver o zodíaco. Então, o que é o ecletismo? É você pegar uma parte que te convém. O esoterismo
são as sociedades secretas, onde a verdade é revelada apenas a um pequeno grupo de iniciados, escolhidos por sua influência ou valor moral. Quem aí já recebeu um e-mail da maçonaria para fazer parte, ou da Sociedade Rosa Cruz? Sociedades secretas que convidam as pessoas para fazer parte, onde a verdade vai ser revelada depois àqueles que são iniciados. Conforme você vai passando de grau, você vai compreendendo mais os mistérios ocultos daquela sociedade secreta. Rosacrucianismo é uma das sociedades secretas. Minha esposa trabalhou numa casa em que tinha um quarto, que era na casa de um suboficial, e ninguém podia entrar naquele quarto, nem para limpar. E ela descobriu que ele era Rosa Cruz. E vivia horas trancado ali naquele quarto, né? É tipo uma sociedade secreta. E tem o teosofismo, que é um conjunto de doutrinas religioso-filosóficas que tem como objetivo a união do homem com a divindade, com a elevação progressiva do espírito até a iluminação. Teosofismo. Tem alguns elementos budistas, né, que são o nirvana, né, e meditando, aumentando. O espiritismo kardecista, que é a classe mais praticada no Brasil. Teses principais. Nós vamos nos concentrar nas próximas aulas nas teses do kardecismo. Tá? Primeiro, possibilidade de comunicação com espíritos desencarnados ou com mortos. Irmãos, é demônio, mas para explicar isso para a pessoa não é tão simples. Porque os demônios falam com a voz da pessoa que morreu, a pessoa fica com o trejeito da pessoa que morreu, escreve com a letra da pessoa que morreu. E a pessoa jura que é a pessoa que morreu que está ali. E eu já vi isso pessoalmente. Já vi isso. É complicado. O demônio, a pessoa fala com a voz da pessoa que morreu. Escreve com a letra. A pessoa fala, não, isso é a letra da minha mãe mesmo. Ah, é a mamãe mesmo. Aí escreve lá, meu filho, estou com saudade de você. E a pessoa acredita. Meus irmãos, Satanás, ele é astuto. Sabe quantos anos ele tem? Com certeza ele é mais velho do que o primeiro homem que existiu na Terra. Você já ouviu aquela musiquinha do Raul Seixas? Eu nasci há 10 mil anos atrás e não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. Está aí. Ele sabe. Não que ele é onisciente, ele não é. Mas ele tem informações. A crença na reencarnação. Pluralidade de existências. A reencarnação não é ressurreição. Ressurreição é o mesmo corpo que morreu, que ressuscita dentre os mortos. O corpo regenerado, glorificado. A reencarnação é uma mentira. Tá? É a alma reencarnar em outro corpo, em outra época. Lei da causa e efeito, karma. Para o espírita não tem como escapar do karma, da lei da causa e efeito. Você fez, você vai pagar e não tem como escapar. Só gostaria que eles explicassem quem que controla a lei do karma. Crença na pluralidade de mundos habitados. ETs. Espírita acredita em ET e fala com ET. Se comunica. Sério, eu tinha um tio que falava com ET. Ele falava que a nave pousou no alto do morro, lá da torre de rádio, e que desceram 2 homens de 2 metros de altura e que conversaram com ele por telepatia. Meu tio era espírita. Eles creem na pluralidade de mundos habitados, porém a Terra é um planeta de expiação.
é para os ruins espiar o pecado que vem para a terra. Eles creem em Deus, mas Deus é um ser impessoal. Embora ele exista, ele habita em um planeta muito distante, tipo Star Wars. Muito longe. Mais perto dos homens estão espíritos guias, os demônios. Jesus foi um médium, um reformador judeu, nada mais do que isso. Não há distinção entre natural e sobrenatural, entre religião e ciência. Não há graça. O progresso relativo dos indivíduos dependeria exclusivamente do mérito pessoal de cada um, acumulado nesta vida e em encarnações passadas. Então, você vai progredindo de acordo com o seu mérito. Se você continuar progredindo, por exemplo, o Rafael, ele pode progredindo e virar uma princesa na próxima reencarnação. Ou quer dizer, um príncipe. Cadeira, irmãos. A caridade é a virtude principal. A melhor coisa é a caridade, dar esmolas, fazer o bem. Aí você vai reencarnar. Por interesse. O cara faz o bem para reencarnar melhor. Eu quero reencarnar um cara de 2 metros agora, que chega de ser desse tamanho. Já deu, não dá mais. Cansei dessa altura. Jesus é a maior entidade encarnada que já apareceu nesse planeta. Se alguém der corte nisso, é mentira, tá? Isso aqui é dentro da doutrina espírita, tá bom? Então, Jesus é a maior entidade encarnada que apareceu neste planeta. Bom, eu vou encerrar aqui e eu vou concluir com o texto de 2 Coríntios 11, 14, que diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Que Deus nos guarde, que Deus nos firme na palavra, porque Satanás, a gente não ignora os seus ardis. É o que o apóstolo Paulo fala, não ignoramos os seus ardis. O Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos nossos pés, em breve. Mas ele está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Temos que ter cuidado com as suas mentiras, com os seus enganos, com o desejo de ganhar fácil, de enriquecer fácil. Cuidado, para não cair nas armadilhas de Satanás. Amém? Basta cada dia o seu mal. O futuro nosso pertence a Deus. Amém? Vamos colocar de pé.